de oncologia veterinária. Também, vixe, o telefone tocou aqui porque eu tô dos dois. Ela é mestre e doutora pelo Programa de Cirurgia Veterinária na área de Oncologia Veterinária, também na Unesp de Botucatu, e é coordenadora comercial do OmniLab, que é a empresa responsável pela área comercial do Inovente. Doutora Bruna, seja muito bem-vinda. O pessoal, durante a palestra, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês sintam-se à vontade, pode fazer tanto pelo chat, tanto pelo ligar o microfone e fazer a pergunta, porque aí fica uma palestra mais dinâmica, né? A palestra ela está sendo gravada, porque posteriormente, se alguém quiser assistir de novo, ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é GECorpa UEG. E aí, quem quiser assistir de novo, a internet, às vezes, o acesso cai, então, se perder um pouquinho da palestra, ela vai estar disponível lá no YouTube, tá bom? Tenham todos uma ótima palestra. E, doutora, a palavra é sua. Boa noite a todos, obrigada, pessoal. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente o convite do grupo de estudos, em nome do professor Luciano Schneider, né? Eu tive o prazer e o privilégio de ter aulas na pós-graduação com o Dr. Luciano, então eu sei o quanto ele está aí se empenhando e que o grupo de estudos tem qualidade por conta disso, né? Então, é uma honra estar aqui podendo contribuir com um grupo de estudos com tanto renome. Bom, hoje, né, o tema é um tema que eu gosto bastante, que envolve tanto a cirurgia quanto a oncologia, né, e a questão da cirurgia de mama, às vezes a gente fica muito robótico. Vou fazer só a mastec, vou fazer só a mastec unilateral, todos os casos do mesmo jeito, mas tem um vasto leque de opções para que a gente possa fazer a cirurgia de mastectomia, inclusive associar com cirurgia reconstrutiva, né? Então, eu gosto bastante desse tema, e como eu tenho a formação em cirurgia e a pós-graduação na oncologia, não tem como melhor, né? Porque o meu mestrado e o doutorado foi com o tema em neoplasias mamárias, então eu fico muito lisonjeada em poder estar passando um pouquinho do conhecimento. Vou tentar não falar muito, tá, pessoal? Porque eu sou uma pessoa que gosta de dar palestra, de falar, então às vezes eu tenho que me conter um pouco. Bom, inicialmente, né, eu gostaria de começar com uma parte, eu sei que é um público heterogêneo, então eu gostaria de passar um pouquinho sobre o que é ser cirurgião, o que é ser oncologista. E eu gosto muito dessa frase, né? Mesmo que eu não tenha o poder de curar, ainda que eu possa tratar. Por quê? Eu lembro que desde o início que eu decidi fazer a especialização em oncologia pelo Instituto Bioéticos em Botucatu, eu comecei a fazer antes de eu me formar, né? E eu consegui pegar a turma antes por conta disso. E muita gente falou, nossa, mas para que essa área? Né, é uma área tão triste, a oncologia, lidar com a morte e tudo mais. E eu sempre tive a cabeça bem firme, né, que o meu objetivo era dar a melhor qualidade de vida para esses pacientes, se fosse possível curar, melhor ainda, mas se não fosse possível curar, que esse animal pudesse fazer a passagem com dignidade, né. Então eu acho que é muito importante a gente ter consciência disso, porque não adianta nada eu vir aqui passar uma aula só que a gente poderia, às vezes, abrir um livro e estudar, né? Eu gostaria de passar um pouquinho também dessa experiência e vivência com a oncologia, tá? Então, fica essa mensagem aí desde o início para vocês. Bom, como eu falei que eu gosto de falar, eu não vou direto ao ponto da cirurgia reconstrutiva de mama, vou passar um pouquinho sobre a introdução, diagnóstico, porque não adianta às vezes a gente ser expert em fazer o tratamento, em fazer o próprio procedimento cirúrgico, mas eventualmente, dependendo do lugar que vocês vão trabalhar, não vai ter alguém que vai te encaminhar e você só chega e faz a cirurgia. Muitas vezes você tem que fazer tudo. Se a gente for olhar a medicina humana, na medicina humana tem o oncologista clínico, que vai fazer o diagnóstico, vai ter a equipe da cirurgia que vai fazer a cirurgia oncológica e depois de remover o processo neoplásico vai vir outra equipe da cirurgia reconstrutiva e muitas vezes, inclusive a cirurgia reconstrutiva, ela não é feita em uma etapa só.
Então, é muito exigido de nós, médicos veterinários, que a gente faça tudo. Diagnóstico, tratamento, e inclusive, às vezes, o tratamento em uma única etapa. Aí a gente vai, propriamente dito, né, nas principais técnicas, e a gente vai discutir um pouquinho sobre conduta, prevenção e as considerações finais. Bom, então, em relação ao neoplasma mamário, a incidência dele em cadelas, ele é o processo neoplásico mais comum. Isso mostra a importância da gente estudar os neoplasmas mamários, né? Isso aqui no Brasil. Se a gente for comparar a literatura da malignidade desses tumores mamários, se a gente for na literatura internacional, a gente vai ver que metade é maligno e metade benigno, ou muito próximo disso. No Brasil, se a gente for pegar os estudos nacionais, inclusive o meu de mestrado, a gente vai ver que a proporção de neoplasmas malignos é muito maior que benigno. E em gatas, ele vai ser a segunda neoplasia mais comum, ou a terceira, dependendo da literatura. E aí, a malignidade já é um consenso na literatura, seja nacional ou internacional, que a maioria é maligno, né? Então, isso traz a importância da gente estudar o assunto. A apresentação clínica dos tumores mamários, eles são muito variáveis. Então, vai ter números diferentes, ou seja, a cadela ou a gata, ela pode ter nódulo único ou múltiplo, pode ser localizada em diversas mamas, né, aí as duas cadeias mamárias, né, tem paciente que vai ter mamas a mais ou a menos, pode até, inclusive, acometer todas as glândulas mamárias, né, não, infelizmente, não é raro isso acontecer. O tamanho, ele vai ser variável, a consistência, e inclusive o diagnóstico. O tipo histológico de cada nódulo de uma mesma paciente, muito frequentemente, são diferentes. E aí é um desafio muito grande, e a gente, às vezes, fica muito confuso, fala, nossa, essa paciente tem tanto tipo histológico, como que eu vou proceder à conduta dessa paciente, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. E a sobrevida, com tudo essas variações que a gente tem, essa heterogeneidade dos tumores mamários, ela também vai ser muito variável de acordo com alguns fatores prognósticos. Em relação à fisiopatologia, né, vocês já devem ter estudado, porque vocês já tiveram uma palestra sobre isso, mas só para a gente relembrar, a influência dos hormônios sexuais, principalmente nas cadelas, onde a gente vê a influência da castração precoce diminuindo a sua incidência. Então, se a cadela for castrada antes do primeiro cio, ela vai ter uma incidência de 0,5% de desenvolver tumores mamários malignos, né? E essa incidência, ela pode ser semelhante à probabilidade de um macho desenvolver um tumor mamário, que também pode desenvolver, tá? A gente fala cadela, mas o macho também pode desenvolver neoplasma mamário. Nesses casos, algumas literaturas trazem até 2,7% de neoplasmas mamários em machos. E, geralmente, ele está relacionado a tumor testicular produtor de hormônio sexual. Enfim, se ela for castrada entre o primeiro e o segundo cio, ainda tem proteção, mas a incidência ela já vai para 8%. E quando ela vai ser castrada entre o segundo e o terceiro cio, essa incidência ela já aumenta para 26%. A castração em gatas, né, que já é um pouco mais discutível mesmo, porque, né, se a gente falar em estro, em gatas, ela é um pouco mais difícil da gente detectar aqui em cadelas, mas até 6 meses, geralmente, se a gente fizer a castração até 6 meses, a redução vai ser de 91% da chance de desenvolver tumores mamários, e se a gente castrar até 1 ano, vai reduzir 86%. Então, aí também tendo um fator protetor. E é muito discutido se a castração feita durante a mastectomia, ela vai ter influência ou não na sobrevida ou em qualquer fator prognóstico dessa paciente. Então, eu trouxe rapidamente alguns estudos, que tem esse estudo dos tumores não malignos, então foi estudados os benignos, e daí foi observado que a recorrência local das cadelas que fizeram a castração concomitante foi menor. Aí a gente tem também um outro trabalho, agora já avaliando os tumores malignos, né? Então foi avaliado tanto a recorrência local, o tempo da metástase regional e a distância aparecer. E aí a gente observou que nos 3 parâmetros, o tempo médio de sobrevida foi aumentado junto com a castração. E o último trabalho, famoso da Soremo, né, e do Goldschmidt,
que também foi avaliado os tumores mamários malignos e também ele avaliou a sobrevida. E esse trabalho ele até é engraçado a gente interpretar porque as pacientes que foram castradas ou 2 anos antes do diagnóstico do tumor ou concomitantemente com o tratamento do tumor, elas tiveram o tempo médio de sobrevida maior, né? E daí na parte clínica, como que a gente traduz essa informação, né? Como que eu vou castrar 2 anos antes de aparecer o tumor mamário? Porque a gente não vai saber quando vai aparecer, né? Mas aí, a outra informação da castração concomitantemente, ela é bem importante. E vale ressaltar que os tumores mamários, eles podem expressar receptores hormonais, ou não. E quando eles expressam receptores hormonais, é quando a gente tem uma associação, né, uma correlação muito mais forte da proteção da castração junto com a mastectomia. Boa noite, doutor Luciano Schneider, é uma honra estar aqui, obrigada pelo elogio. Bom, pessoal, falando rapidamente sobre o diagnóstico, né, como eu falei para vocês, a gente precisa saber também identificar os neoplasmas mamários, a gente vai fazer sempre pelo exame físico, vai ser o que o tutor vai trazer para a gente, ou, aqui lembrando, né, a gente colocar a palpação da cadeia mamária naquele exame de rotina anual para uma vacinação de uma fêmea, até do macho. Não esqueçam que eu falei que eles também podem desenvolver tumores mamários. E a conscientização, a gente falar para o tutor também fazer o mesmo exame em casa, né? E daí a gente pode investigar. Vocês também já tiveram aula sobre citologia, e ele é bem polêmico, a conduta, se vamos fazer ou não a citologia nos neoplasmas mamários. Eu sempre gosto de chamar atenção que a citologia, ela pode ser um diagnóstico diferencial. Por exemplo, na mama, não tem só tecido glandular mamário. A gente tem pele, a gente tem gordura, a gente tem músculo, então outros tipos de tumores podem estar localizados na cadeia mamária. E não é incomum a gente observar, no meu mestrado eu observei, se eu não me engano, 2 mastostomas. Então, o mastostoma é o tumor que mais engana aí o cirurgião quando não faz uma citologia prévia. Então, a gente sempre pensar com carinho se vale a pena ou não fazer, né, variável de conduta para conduta. O exame histopatológico, ele é padrão ouro para a gente fechar o diagnóstico de neoplasma mamário, e aí a gente diferencia se é benigno, maligno, qual é o tipo histológico e qual o grau. E o estadiamento tumoral, ele é extremamente importante em qualquer paciente oncológico, não só nos neoplasmas mamários. Então, falando um pouquinho sobre o diagnóstico, o exame histopatológico, a gente tem na literatura classificações histopatológicas distintas. Então, a gente tem Misdorf, Goldschmidt e o consenso brasileiro do Casale, que o último foi em 2019, que eu tive a honra de poder participar da elaboração desse documento. E isso faz com que a gente tenha que prestar muita atenção quando a gente vai ler os artigos científicos, porque a gente tem que saber a equivalência de um tipo histológico na classificação de Casale, que geralmente o Brasil, né, os laboratórios estão acostumados a laudar pelo Casale, e nas outras classificações internacionais. E ele vai dar várias informações, eu não vou focar aqui, mas ele vai falar sobre o tipo, subtipo, a graduação histológica, vai dar índice mitótico, a gente pode analisar os linfonodos e a margem cirúrgica. Então, aqui só para exemplificar, né, olha o tanto de tipo histopatológico que a gente tem. E pode ter mais que isso, né, aqui a gente sempre coloca outros também, principalmente os sarcomas. Eu acredito que na citologia vocês viram a diferenciação entre um tumor epitelial, ou seja, os carcinomas, e os tumores mesenquimais, ou seja, os sarcomas. Então, aqui vocês vão ver que a maioria é carcinoma, mas a gente também tem a presença dos sarcomas em tumores mamários. Aqui é só para exemplificar, né, o score que a gente dá quando a gente vai fazer a graduação histopatológica. E, muito importante, o estadiamento. Então, cada tipo tumoral ele vai ter um estadiamento tumoral com critérios diferentes. No tumor mamário, a gente vai avaliar, dentro do parâmetro do T, que é tamanho tumoral, a gente vai avaliar em 3 categorias. Então, o T1, ele vai ser um tumor menor que 3 centímetros. O T2, ele vai ser entre 3 e 5 centímetros. E T3, ele vai ser maior que 5 centímetros. Isso é fixo tanto para uma cadela grande e uma pequena. Então, é o mesmo parâmetro para uma pincher e para uma dog alemã, né? A gente tem que avaliar aí com critério, mas a gente vai sempre graduar da mesma forma. O N vai ser o status do linfonodo regional. Então,
o N0 é sem metástase e N1 com metástase, e o M, metástase à distância. Então, M0 sem metástase à distância e M1 com metástase à distância. Acontece, é muito comum da gente fazer o ultrassom, né? Aí a metástase a gente vai avaliar pelo ultrassom e pelo raio-x de tórax e ultrassom abdominal. Então, no raio-x é extremamente importante a gente fazer as 3 projeções para poder avaliar todo o parênquima pulmonar. E é muito comum, às vezes, a gente ver algum nódulo no baço, algum nódulo do fígado, e aí fica sempre a dúvida. O paciente, às vezes, muitas vezes é idosa, né? Então, será que é realmente uma metástase pulmonar, ou será que é um nódulo de regeneração, uma hiperplasia nodular? Então, a conduta, né, é sempre a gente investigar para que a gente não submeta uma paciente a um procedimento local se ela já tem uma doença sistêmica. Bom, e daí a gente junta todos esses parâmetros para falar exatamente o estadiamento. Então, tem do estágio 1 ao 5. Sendo o estágio 1, 2 e 3, ele vai variar com o tamanho tumoral. E o estágio 4, independente do tamanho tumoral, ele já tem aí o envolvimento do linfonodo regional. Ou seja, a gente pode ter uma suspeita durante o exame físico, mas a gente só tem a confirmação depois do procedimento cirúrgico com a análise dos linfonodos. E o estadiamento 5, independente do tamanho tumoral, independente se o linfonodo tem metástase ou não, a gente vai ter metástase à distância. Por isso que é importante a gente fazer todos os exames, porque o estágio 5, por já ser uma doença sistêmica, a gente vai avaliar se vale a pena ou não a gente fazer o procedimento cirúrgico. Bom, então o tratamento em si, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para a gente poder fazer essa discussão, né? Seria o clínico, o cirurgião e o anestesista junto, para a gente tomar a melhor conduta para esse paciente. Bom, então, o tratamento cirúrgico, ele vai ser o de eleição para os tumores mamários, tá? Então, até hoje, a gente vai preferir fazer o procedimento cirúrgico quando possível. E quando não é possível? A gente tem uma apresentação específica, que é o carcinoma inflamatório. E o carcinoma inflamatório, devido à agressividade dele, devido à alta incidência de deiscência de sutura, a gente contraindica o procedimento cirúrgico, porém, a gente tem que confirmar o diagnóstico. Então, a gente precisa fazer uma biópsia, por exemplo, mandar para o histopatológico para a gente ter certeza dessa enfermidade. Mas o diagnóstico, ele sempre vai ser clínico. O histopatológico pode ajudar, ele traz algumas informações, que é a presença de êmbolos neoplásicos na derme, mas a clínica é soberana, né? A gente sempre brinca com isso, e geralmente os clínicos, né, falam essa frase para os cirurgiões, mas ela é verdade. E aí, quando tem metástase? Porque se o paciente já tem uma metástase à distância, significa que essa doença já está sistêmica. A gente até pode pensar em fazer o procedimento cirúrgico, e eu acredito que vocês até já falaram sobre isso em alguma das palestras, que daí é uma cirurgia de conforto. Por exemplo, às vezes um tumor muito grande, um tumor ulcerado, pode ser candidato a um procedimento cirúrgico, mas a gente não vai ter o objetivo de controle local ou cura, tá? Então, a gente vai mudar um pouco a nossa conduta cirúrgica, dependendo de caso a caso. Lembrar que a maioria dos tumores mamários são epiteliais, ou seja, a via de metástase preferida é linfática. Os tumores mesenquimais, ele vai ter a via sanguínea, né, hematológica, como preferida para fazer a metástase. E os carcinomas vai ser a via linfática. Por isso que hoje eu vou falar um pouquinho sobre sistema linfático. Bom, então agora vamos entrar um pouco no assunto que a gente gosta, né? A gente precisa estudar anatomia para fazer um procedimento cirúrgico. E além da gente saber, né, que, por exemplo, a cadela vai ter 5 pares de glândulas mamárias, vai ser dividido em 2 cadeias mamárias, eventualmente vai ter mama supranumerária, às vezes uma cadeia tem 6, a outra tem 5, então é bem individual, tá? Mas a gente sempre precisa ter consciência dessa anatomia. E os vasos sanguíneos, o suprimento sanguíneo, ele é extremamente importante. Muito se fala sobre um único vaso em todas as inscrições de técnicas cirúrgicas de mastectomia, que vai ser a epigástrica, a epigástrica superficial caudal. Ela vai estar sempre junto com a pudenda externa também. Então, por que fala muito? Porque aquela artéria famosa que, se a gente não ligar
e a gente perder, a gente vai ter que fazer o acesso da cavidade abdominal para fazer a ligadura, porque ela é realmente a mais calibrosa e a que traz mais risco. Mas a gente tem, além dessas duas, a gente também vai ter a epigástrica superficial cranial, e a gente também vai ter a torácica interna e a torácica lateral. E essas artérias, elas vão subir a cadeia mamária. A gente também vai ter o sistema linfático. Lembra que eu falei que ele é muito importante, principalmente porque a maioria dos tumores mamários são carcinomas. O sistema linfático ele vai ser composto pelos vasos linfáticos, pelos linfonodos e pela linfa circulante. E a gente tem um conceito que é muito falado, que é o linfonodo sentinela. A gente tem o linfonodo regional e o linfonodo sentinela. O linfonodo regional vai ser sempre aquele linfonodo que vai drenar uma determinada área, pode ser um ou mais de um. O sentinela, ele vai ser sempre o primeiro. E não é porque ele é o primeiro que ele vai ser só um. Podem ter 2 ou 3 linfonodos sentinelas, por exemplo, um linfonodo mais cranial, outro mais caudal. E, lembrando aí, a via de metástase dos tumores epiteliais de preferência vai ser a via linfática. Então, aqui eu pus uma representação dos linfonodos que nós temos, que podem ter influência na cadeia mamária, e a gente fala muito do inguinal. Por que a gente fala bastante do inguinal? O inguinal, ele vai ser um linfonodo que, se a gente fizer a mastectomia envolvendo a M5, que é essa última glândula mamária aqui, ele vai sair junto com a técnica. Porém, ele não é o único linfonodo que a gente vai avaliar, né? A gente, inclusive, no meu mestrado, eu fiz uma análise do linfonodo axilar, para a gente realmente observar se há necessidade de a gente remover. Por quê? O linfonodo axilar, ele precisa de um outro acesso cirúrgico e precisa de ou um outro cirurgião fazendo concomitantemente ou aumenta o tempo de cirurgia. Então, por isso que a gente tem muita resistência na realização da linfadenectomia do linfonodo axilar. Mas eles são super importantes, e eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Mas a gente também tem outros linfonodos que são cavitários. Então, por exemplo, tem o external cranial. O external cranial, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma toracotomia para tirar ele e avaliar? Não, mas eu posso observar sempre na região onde ele fica, no raio-x, para ver se tem indícios dele estar aumentado. E a gente também tem os intraabdominais, né? O ilíaco medial e o sublombar também, que podem estar acometidos, né? A cadeia mamária, ela pode drenar para intracavitário, seja no tórax ou no abdômen. E também tem um pouco mais em comum, né? O poplite e o pré-escapular. E aí, quando que a gente vai remover o linfonodo, seja o inguinal, seja o axilar? Quando a gente tiver aumento de volume, alteração na consistência e na aderência? Errado. Quando a gente vai confiar nesses 3 parâmetros, então, por exemplo, essa foto aqui do professor Andrigo mostra nitidamente um linfonodo aumentado. Então, óbvio que eu vou remover esse linfonodo, né? Mas se ele estiver normal e eu decidir não removê-lo, eu vou estar cometendo erro em alguns pacientes, né? A gente sabe que para diversos tipos de tumores, a gente pode ter um falso negativo, ou seja, a gente acha que por não ter alteração de tamanho, de consistência e de aderência, esse linfonodo ele não está neoplásico, e ele pode já ter presença de micro ou até mesmo de macrometástase. Então, por isso que a gente recomenda a linfadenectomia do linfonodo axilar também. E aí, né, por que é importante a gente fazer isso? No meu estudo de mestrado, a gente teve 24% dos linfonodos metastáticos das pacientes com tumores mamários. Já Oliveira Filho, ele avaliou na necrópsia. Então, ele pôde ter acesso nos linfonodos intracavitários. E aí, ele teve uma incidência um pouco maior de 29%. Bezerra, ele já teve uma incidência maior ainda, 46%. Obviamente, né, a divergência entre essa literatura, a gente precisa avaliar qual era o estadiamento da maioria das pacientes e tudo mais, porque isso interfere, sim, na incidência das metástases em linfonodo. Então, ele é um fator prognóstico, ou seja, nas pacientes que têm metástase em linfonodo, o tumor vai ser mais agressivo e ele está mais avançado. E aí, a linfadenectomia, a gente vai fazer tanto do linfonodo inguinal ou axilar, de forma geral, vai depender da técnica que a gente vai fazer, obviamente, e a gente tem aí a utilização do corante azul patente para facilitar. Então, como que a gente usa o azul patente? Então, a gente vai usar
por via intradérmica, então a gente precisa usar aquela agulha de insulina e introduzir bem rente à pele, para que a gente consiga fazer a aplicação peritumoral. E aí, 15 minutos já tem o suficiente para fazer a drenagem desse azul patente, né? A dose é de 2 miligramas por quilo, e se a paciente for de grande porte e essa dose passar de 1 ml, a gente não precisa aumentar, então, o máximo de 1 ml por paciente. Então, aqui é uma foto de uma paciente com neoplasma mamário, aqui foi colocado o azul patente, e se vocês conseguirem ver, dá para ver alguns vasos linfáticos azulados, e inclusive um aumento de volume aqui, que era exatamente o linfonodo axilar com aumento de volume. Aqui nesse procedimento, né, a gente consegue observar uma técnica cirúrgica quando a gente não tem aumento de volume. Então, essa paciente, vocês podem observar que a derme dela é mais espessa, então não era uma paciente que eu conseguia visualizar o azul patente, como nessa outra aqui, que a derme era mais delgada. Mas aí a gente faz uma incisão, né, na região axilar, e a gente vai procurar, divulsiona o músculo, e vai procurar os vasos linfáticos corados, a gente segue eles, e a gente encontra aqui o linfonodo axilar. Eu tinha mania de fazer uma incisão que não, entrava no máximo no meu dedo, né? E aí aqui eu até brinco que se a gente não tiver um foco de cabeça, é um buraco negro, a gente não consegue identificar os vasos linfáticos corados. Então, aí é uma dica para quem vai fazer. Então, aqui é o linfonodo, sem aumento de tamanho, azulado, né? E ele cortado aqui ao meio. Esse linfonodo, ele realmente não tinha metástase. Esse outro linfonodo, ele já era daquela primeira paciente que estava aumentado, né? Então, olha o tamanho dele. E ao corte, a gente consegue ver que ele não ficou azulado. Então, olha só que interessante, né? E a maior justificativa é que, por exemplo, por ter uma metástase, provavelmente já tinha êmbolos tumorais nessa via linfática que impediram que o azul patente chegasse até o linfonodo. Então, é bem interessante que não é porque às vezes não corou que o linfonodo não pode estar metastático. Bom, então aqui um resuminho, né, dos linfonodos que cada glândula mamária pode drenar. Então, a gente tem M1, M2, M3, M4 e M5, ou o próprio nome dela, né? Então, a mama torácica cranial, geralmente a gente vai pensar no linfonodo axilar, que vai ser o superficial, mas a gente também pode pensar no linfonodo external cranial, ou no pré-escapular, mais raramente. A mama torácica caudal, a gente vai pensar também no linfonodo axilar e no external cranial. Já a mama abdominal cranial, a gente vai poder ter a drenagem tanto para a axila quanto para a região inguinal e também para o ilíaco medial. A mama abdominal caudal, a gente também eventualmente pode, isso é bem, cada artigo científico vai escrever uma descrição, né, mas no Patsicas ele descreve aqui ele drenando para axilar também, e também para inguinal. E a M5, né, que é a inguinal, a mama inguinal, vai ser para o linfonodo inguinal e também para o ilíaco medial. E aí o linfonodo, né, o linfonodo ele vai ser extremamente importante a gente saber essa drenagem, para a gente saber, se a gente não for fazer uma técnica total, qual linfonodo a gente precisa se preocupar. E, novamente, se for intracavitário, a gente vai observar no raio-x ou no ultrassom. Bom, vamos falar um pouquinho sobre tamanho tumoral, porque ele é fator prognóstico. E aí a gente pensa, pô, se quanto maior o tamanho do tumor, mais agressivo ele é, eu posso pensar isso para definir a minha técnica cirúrgica. E vocês vão ver nos últimos trabalhos que eles usam vários critérios, inclusive tamanho tumoral. Então, a maior parte das neoplasmas mamárias, eles são menores que 3 centímetros, e aí varia muito com a literatura. Então, por exemplo, desde 49% a 80%. Isso vai variar, por exemplo, se o tutor ele vai te procurar uma forma mais precoce, se ele tem uma consciência sobre os tumores mamários, se ele tem a rotina de fazer a palpação da glândula mamária, ele vai detectar mais cedo. Ou se é aquele tutor mais carente, que não tem muita instrução, aí ele vai trazer um pouco mais tardiamente. E aí a correlação com a malignidade, então quanto maior o tumor de mama, mais agressivo ele vai ser. E aí a gente vai ter, né, 66% dos tumores mamários
do tamanho T1, ou seja, menor que 3 centímetros, eram malignos, e o restante benigno. 77% dos tumores mamários em T2, ou seja, entre 3 e 5 centímetros, eram malignos, e já maiores que 5 centímetros, 84% eram malignos. Então, a gente consegue ver essa correlação bem nitidamente nesse trabalho, né? E das metástases de linfonodo, 86% dessas metástases de linfonodos eram de pacientes com tumores maiores que 5 centímetros. Então, também podendo aí ser correlacionado com a metástase linfonodo e, obviamente, com a margem cirúrgica, né? Bom, os princípios da cirurgia oncológica vocês já estudaram, mas eu vou só revisar aqui os tópicos, sem me alongar muito, senão eu vou ficar até meia-noite falando com vocês. Mas aí a gente precisa sempre ter, obviamente, os princípios da técnica cirúrgica geral. A gente vai entrar aí evitando traumas excessivos, que também entra nos princípios da técnica cirúrgica geral, né? Mas, principalmente nos tumores, a gente vai priorizar a ressecção em bloco. Para quê? Evitar que a gente fique introduzindo o instrumental cirúrgico, eventualmente, em tecido contaminado com a neoplasia e poder levar isso para o leito cirúrgico, né? A homeostasia, ela tem que ser meticulosa, porque quando a gente faz a incisão, a gente vai romper tanto os vasos linfáticos quanto sanguíneos. E se a gente não faz uma homeostasia meticulosa, esse sangue vai cair no leito cirúrgico, e se esse tumor tiver em processo de disseminação com células neoplásicas, seja nos vasos linfáticos ou sanguíneos, ele pode ficar ali no leito cirúrgico e a gente pode acabar fechando com células neoplásicas. Bom, a gente também vai ter que reconstruir os tecidos conforme os princípios da cirurgia plástica e reconstrutora, que vocês também já estudaram, então, principalmente, evitar a tensão dos bordos cirúrgicos, esse é o fundamental. E aí, a lavagem do leito cirúrgico, né, ele é contraditório, tem gente que faz, gente que não faz, e principalmente a troca do material cirúrgico para síntese, né, então a gente trocar todo o material que a gente usou para ressecção e um novo para síntese. Bom, e os procedimentos cirúrgicos descritos na literatura, né, aqui eu vou falar todos e depois a gente vai discutir qual é o mais indicado. A gente vai ter a nodulectomia, que a gente acaba fazendo quando a gente precisa de um diagnóstico, então, principalmente, aqueles tumores que a gente está suspeitando de tumor de mama inflamatório, carcinoma inflamatório, e aí a gente precisa ter certeza. A gente pode ter a mamectomia, né, então a remoção de uma mama só. A gente pode... Opa, voltei. A gente também pode ter a mastectomia regional, e aí a gente pode ter ela na porção caudal, removendo a M3, M4, M5, ou na cranial, removendo a M1, M2, M3. A M3, ela vai estar sempre envolvida em um bloco, lembra que ela drena tanto para axilar quanto para inguinal. É sempre respeitando a drenagem linfática. E a gente vai ter a mastectomia unilateral total e a mastectomia bilateral total, né? A gente pode fazer a unilateral total em 2 etapas, por exemplo, se a paciente tiver neoplasma nas 2 cadeias. Bom, uma técnica cirúrgica que eu sempre gosto de utilizar, e eu incentivo muito que vocês treinem para aplicar na prática, é a gente fazer sempre a ligadura das artérias. Por isso que eu passo na anatomia cirúrgica, porque a gente faz simplesmente a incisão aqui nessa região caudal, para a gente fazer a ligadura da epigástrica superficial caudal e da pudenda externa. Aqui da epigástrica superficial cranial, a gente também faz uma incisão um pouco mais medial. Da torácica lateral e da torácica interna. E aí, a gente fazendo essa ligadura, a gente consegue completar a incisão cutânea, diminuindo o sangramento. Lembra que eu falei que a homeostasia meticulosa é um dos princípios da cirurgia oncológica? Então, dessa forma, a gente evita que o sangue, de forma exagerada, caia no leito cirúrgico. E também, né, poupa a paciente de perder sangue. Às vezes o paciente oncológico tem aí, como síndrome paraneoplásica, a própria anemia paraneoplásica. Então, a gente pode aí poupar ela de um problema a mais no pós-cirúrgico, né? Tem muita gente que nesse caso fala, mas eu faço com eletrocautério, eu pego e tiro tudo. Lembrar que o eletrocautério, se ele for usado de forma exacerbada,
ele pode retardar a cicatrização desses bordos cirúrgicos, né? Então, aí é conduta de cada um, mas eu, particularmente, eu prefiro usar o eletrocautério pontualmente nos vasos sanguíneos. Bom, então aqui eu retirei, né, esse material do professor Andrigo, e ele é bem interessante porque ele mostra, né, num cadáver a dissecção aqui das artérias e fazendo a ligadura delas antes de fazer a mastectomia, né? Nesse caso, ele mostrou a mastectomia bilateral total. E eu gosto muito de mostrar essa foto porque dá para a gente ver toda a vascularização da pele lateral. Depois que a gente faz a mastectomia, a pele lateral que fica remanescente, ela é bem vascularizada, sempre do dorso para a região ventral. Então, olha aqui que bonito a gente preservar, né, os vasos sanguíneos. Aqui é tudo azulado, é o quê? O azul patente. Às vezes ele faz uma melequinha, tá, pessoal? Então, o patologista sempre fala que chega tudo azulado, mas não atrapalha na análise, não. É só brincadeira interna que a gente faz entre colegas. Mas olha aqui que legal os vasos sanguíneos, né? Eles bem visíveis aí. E aí, a primeira técnica, que vai ser a minha técnica de eleição para as pacientes que fazem mastectomia, vai ser usar o Alk-Suture. Eu vejo que tem muito colega que simplesmente faz a mastectomia e já junta os bordos. Eu gosto, olha só, que o quanto que eu tive que divulsionar a pele para dorsal, né? Para que eu chegue a ter toda essa pele aqui livre, para a gente poder juntar os bordos sem tensão. Lembra que um dos princípios é não manter a tensão nos bordos cirúrgicos. Então, aqui eu fiz uma representação muito bonita no pente para vocês hoje. Esse lado seria o lado já aproximado, né? Então, seriam os pontos já trazendo a pele para frente, e esse lado seria a gente fazendo. Então, eu pego uma porção da pele, né? Então, se a gente observar essa distância, ela é menor do que essa aqui embaixo. Então, a hora que eu serrar esse nó, ele vai trazer toda essa porção cranial para frente, né? Então, aí fica da forma que está aqui. E depois eu faço o mesmo com um ponto seguinte, e daí eu consigo aproximar os bordos cirúrgicos sem ter tensão no sentido contrário da cicatrização. E isso vai evitar muito a deiscência de pontos, e isso vai te dar, inclusive, segurança para vocês usarem uma margem cirúrgica um pouco mais, não vou falar que ela é um pouco mais agressiva, né, mas eu vejo que, às vezes, a gente tenta conservar muita pele, e na mastectomia nem sempre a gente precisa, porque a pele, geralmente, ela é muito elástica, e a gente consegue divulsionar até lá no final e trazer. Isso demanda muito tempo cirúrgico. Então, por exemplo, se a gente está em 2 cirurgiões, aí é tranquilo, porque cada um vai fazendo de um lado e a gente vai aproximando junto. Mas fazer sozinho numa paciente grande, isso demanda bastante tempo. Mas eu acredito que vale a pena para a gente evitar uma complicação cirúrgica e deiscência de sutura. A gente pode ter o Alk-Suture simples, que é como esse que eu coloquei aqui, ou a gente pode ter ele modificado, que daí a gente faz misturando como se fosse um sultan, né? Então, aqui, por exemplo, a gente introduz a agulha na derme, e aí, gente, é bastante importante a gente pegar um pouco da derme, não transpassando a pele, né? A gente não pode transpassar, mas a gente precisa o quê? Tracionar. Se a gente só pega a gordura, a hora que a gente traciona, ele vai arrebentar. Então, tem que pegar a camada da subderme, e daí a gente vai abranger a fáscia também, que se a gente abranger só o tecido muscular, eventualmente ele pode romper. E aí a gente serra. É muito comum, como a gente está puxando sob tensão, a gente ter dificuldade para serrar esse nó, porque a gente serra e a hora que a gente vai travar ele, ele volta. Aí a gente tem 2 opções. A primeira é ter um auxiliar que vai pegar com uma pinça e segurar para você, até você dar a segunda laçada e apertar. Ou se você estiver sozinho, ou cada cirurgião está trabalhando sozinho, a gente pode dar o primeiro ponto, em vez de ser duplo, a gente dá triplo. E aí ele ajuda a segurar um pouquinho mais, tá? Então aí são os macetes do dia a dia, porque realmente a gente precisa economizar tempo cirúrgico. E, bom, aí aqui tem essa imagem que ela vai
exemplificar, né, também num cadáver do professor Andrigo, aqui o quanto que a gente divulsionou nas laterais, então olha só, bastante pele, e aqui depois do walking suture, então olha só, chega próximo uma da outra, e a gente consegue ver que a pele não tem tensão nenhuma, então olha aqui, parece que está até sobrando pele, e ainda na região torácica, que é a mais desafiadora quando a gente faz a mastectomia bilateral, né? Bom, aí a gente vai ter possíveis técnicas de reconstrução, que é a parte que vocês mais vão gostar aqui da palestra, que a gente pode ter. Eu trouxe 4 opções, mas, óbvio, sempre tem mais, mas eu acho que elas são as mais viáveis. Tem 2 de padrão subdérmico, vocês já estudaram, né, a diferença entre o padrão subdérmico e o padrão axial, certo? Então, o padrão subdérmico seria quando a gente pega uma porção da pele, independente da vascularização dela, e o padrão axial é sempre quando a gente tem uma artéria associada. Do padrão subdérmico, a gente pode usar da prega axilar ou da prega inguinal. E do padrão axial, a gente pode usar a tóraco dorsal ou a tóraco lateral. Então, aqui, né, para a gente identificar no cachorro a artéria, tem a tóraco dorsal e a tóraco lateral, que a gente pode usar como alternativa. Então, aqui tem o subdérmico da prega axilar, então tem essas fotos do livro do professor Andrigo, de cirurgia reconstrutiva. E aqui a gente tem, né, a marcação do defeito, a marcação do limite dessa prega, que vai ser sempre o cotovelo, a gente nunca pode ultrapassar o cotovelo, e quando a gente for fazer a incisão, a gente testa com a nossa mão se vai fechar sem tensão esse tecido. Tá? Então, tem animal que vai ter uma prega um pouco maior, e animal que vai ter uma prega um pouco menor. Por exemplo, um dachshund não vai ser a melhor técnica para a gente escolher, porque aquele bracinho curtinho não vai dar muita pele para a gente. A gente vai fazer, né, vai remover o neoplasma, né, aqui é num cadáver só exemplificando, e a gente vai fazer a incisão para liberar essa prega e vai fazer a sutura aqui para cobrir o defeito. Então, olha só como ele fica bem coberto, né? E aqui, nesse folheto que o professor Andrigo escreveu, ele faz a técnica bilateralmente. Então, por exemplo, se a gente tem um defeito muito grande na região torácica, a gente pode usar, inclusive, as 2 pregas, uma de cada lado, a gente libera elas, e a gente tem que divulsionar bastante o tecido para ele chegar, né? Porque, olha só, essa ponta daqui, ele vai chegar aqui embaixo. E essa ponta do cotovelo é que a gente vai grudar aqui, então a gente tem que abrir e rotacionar. E aí a gente consegue fazer a sutura tranquilamente, sem tensão. A gente vai ter a prega inguinal também. A prega inguinal é a mesma questão, a gente não vai passar do joelho, a gente também vai testar para ver o quanto de pele que essa prega vai ter, para a gente poder fazer aqui a correção do defeito criado, né? Então, novamente, nesse folheto do professor Andrigo, a gente consegue fazer bilateralmente. Então, aqui a liberação da prega, depois já do defeito criado, e a gente fazendo bilateralmente. Então, a ponta do joelho, essa daqui, veio para cá, e a ponta daqui do início vai vir aqui embaixo, e vai ser suturado em conjunto. E aí, a gente vai utilizar os 2 lados para fechar um defeito que, eventualmente, está cobrindo bilateralmente. Bom, os retalhos de padrão axial, a gente vai ter a tóraco dorsal, que a gente consegue, inclusive, até avançar um pouquinho o outro lado, até a escápula contralateral, e a gente consegue até fazer um L, né, nesse retalho, né? E a gente consegue rotacionar para cobrir aonde? Exatamente essa parte do tórax cranial, tá? Então, por exemplo, um dachshund, que a gente não vai conseguir usar muito a prega, ele pode ser uma alternativa. Assim como a tóraco lateral, ele é um pouquinho mais curtinho, mas ele já está mais próximo da mama. Então, a gente consegue rotacionar ele para cobrir defeitos dessa região do tórax cranial. Bom, então vamos falar de alguns casos clínicos, né? Não necessariamente que eu fiz o procedimento da cirurgia reconstrutiva, mas para a gente discutir algumas técnicas e algumas questões. Bom, essa paciente é aquela paciente idoso patente que tinha metástase do linfonodo. Obviamente, a conduta cirúrgica, a gente precisa sempre mapear essa paciente. Então, quais são as mamas que ela tem tumor, né? Então, ela tem um tumor bem nítido no M1, M2, esquerdo.
Do lado direito, aqui tá bem nítido que ela tem na M4 também nódulo, aqui na M2 ela também tinha, ela tinha na M4 contralateral, então era uma paciente que tinha nódulos múltiplos, ou seja, eu vou ter que remover as 2 cadeias mamárias. Né, a gente tinha sempre a conduta de fazer unilateral, aí em 2 etapas, por conta do pós-cirúrgico ter um pouco mais de conforto. Muita gente vai falar assim, Bruna, mas olha o tamanho desse tumor. Se eu fizer a mastectomia, somente, eu vou conseguir fechar? E lembra que eu mostrei aquela vascularização da pele e o quanto que a gente pode dissecar nas fotos do folheto do professor Andrigo. Então, e assim, esse nódulo, ele era bem pedunculado, por mais que ele pareça estar bem na lateral, ele está caído para a lateral. Como ele era bem pedunculado, a gente conseguia ter bastante mobilidade, então não era tanto a pele que estava acometida, apesar dele ser um nódulo grande. E, observação, olha só como esse tumor, a gente já observa a malignidade dele, primeiro, né, o linfonodo estava visivelmente acometido, segundo, ele tem tem angiogênese, então a gente conseguia ver os vasos sanguíneos alterados, bem calibrosos e muito numerosos. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer a remoção da fáscia, logo embaixo do tumor, por quê? A margem lateral, ela é muito fácil da gente conseguir. A gente usa a técnica reconstrutiva, a gente puxa a pele daqui, puxa a pele dali. A margem profunda, ela vai ser a mais desafiadora. E, geralmente, se vocês observarem nos laudos histopatológicos, aí quem está indo fazendo estágio na rotina, quem tem essa oportunidade, vocês observem essa questão. A maioria das margens comprometidas são a profunda. E aí é por quê? Porque o que eu vou fazer? Eu vou tirar costela, eu vou tirar músculo, né? Então, eu gosto de tirar pelo menos a fáscia adjacente, porque é exatamente uma barreira que o tumor pode encontrar. Então, pode ser que esteja algumas células neoplásicas ali sobrepostas à face que ainda não invadiram. Então, macroscopicamente, eu não consigo visualizar. Mas, microscopicamente, pode ter algumas células ali. E se eu deixo, no pós-cirúrgico, vai ser aí que vai ter a recidiva. Bom, só para contar, tá, pessoal? Esse aqui a gente fez a mastectomia unilateral, total, obviamente, né, em 2 etapas, e não precisou de técnica de reconstrução. Essa segunda paciente, né, aí uma da região torácica, agora essa da região inguinal. O que vocês fariam nela? Até agora ninguém teve pergunta, ou eu estou explicando muito bem, ou vocês estão dormindo, então, mas podem interagir, podem falar o que vocês fariam, a gente vai discutindo aqui, porque caso Clínica Legal tá aí cara a cara e a gente trocar experiências, né? Mas aqui, essa paciente, a gente conseguia ver, ulceração, né? Eu não entrei em detalhe na parte do tumor de mama, mas ulceração também é um fator prognóstico negativo, já mostra a malignidade desse tumor. E a gente vê que esse tumor, ele abrange quase até o joelho da paciente, coitada, né? Então, o que eu posso pensar? Será que essa paciente tem metástase? Será que eu consigo fazer uma cirurgia reconstrutiva nela? Será que, né, eu consigo garantir aí um retalho bom? Essa paciente, ela tinha nódulo no fígado. Então, a gente optou pela essa ulceração que estava fazendo com que ela perdesse líquido, sangue, óbvio, estava incomodando, ela mal conseguia ficar com a perninha fechada. A gente optou por não fazer uma técnica de cirurgia reconstrutiva associada, pela possibilidade de ter metástase hepática. Qual foi a conduta? No dia da cirurgia, a gente fez uma biópsia guiada por ultrassom, um trucute, a gente não castrou ela, e a gente fez uma mastectomia unilateral, acho que a gente chegou a fazer, não lembro se a gente fez total ou só regional, mas sendo de conforto, não tem problema eu fazer só regional, né, porque eu tô com consciência que o meu objetivo não é deixar aquela cirurgia limpa de células neoplásicas, é dar conforto para essa paciente. E, infelizmente, ela evoluiu para um carcinoma inflamatório secundário, que é quando ele apresenta, né, depois do procedimento cirúrgico. Essa outra paciente, olha aqui que interessante, ela tem um nódulo grande na M1, M2,
E ela tem um nódulo grande na M4, M5 contralateral. E aí, a torácica, a gente tem bastante limite entre ali, pelo menos na parte medial. E essa caudal, da abdominal, a gente não tem muito limite. Olha só, que é a linha medial dela. O tumor, ele invade para o lado contralateral, né? Então, será que eu consigo fazer a mastectomia unilateral nessa paciente? Será que vale a pena eu fazer a bilateral para não comprometer muito a margem cirúrgica? Né? Então, aí são questões que a gente pode avaliar. Essa paciente, ela era uma vira-lata, mas a perninha dela era muito curta. E, no final das contas, ela... Muito triste, ela estava prenha. A gente adiou a cirurgia dela, foi feita cesárea e castração, e aí, né, a gente orientou, obviamente, que ela não amamentasse, e depois dessa recuperação a gente ia fazer a mastectomia, e esse foi o tempo dela desenvolver metástase. Então, a gente acabou não progredindo para o tratamento cirúrgico dela, que, ó, os tumores, apesar desse torácico, ele tá para ulcerar, né, a gente vê que a pele tá bem delgada aqui, ele não era ulcerado, não trazia um desconforto tão grande para essa paciente. Vocês perceberam que os tumores que são muito desafiadores, eles são em estágios avançados, né? Então, alguns deles eu nem consegui fazer a cirurgia, ou pelo menos uma cirurgia que valesse a pena a gente aplicar a técnica reconstrutiva. Olha essa paciente. Essas pacientes, a maioria são do meu doutorado, tá? Ou vieram para o meu doutorado e não entraram no doutorado, na verdade, né? Essa paciente, ela tinha, a gente fala que tem um cachorro no nódulo, né? E a gente fez vários planejamentos cirúrgicos, ela quase operou num curso de cirurgia reconstrutiva ao vivo do professor Andrigo, ela era uma das candidatas. A gente fez a tricotomia toda para usar a tóraco dorsal, se eu não me engano, porque tá vendo que esse tumor, ele tá bem aqui na tóraco lateral, né? Então, a gente só riscou, se eu não me engano, a tóraco dorsal, mas ela tinha uma pele incrível e muito elástica. Então, a gente conseguiu fazer essa walking suture, né? Foi até inacreditável, né? A gente conseguir fazer o fechamento sem tensão na linha de sutura, e ela não teve problema nenhum na cicatrização. Então, às vezes, a gente precisa ter a cirurgia reconstrutiva, mas se ela não for necessária, a gente não precisa, de fato, fazê-la, né? A gente morre de vontade, e eu até confesso, já teve a primeira paciente que eu fiz, eu acho que eu não tinha necessidade de fazer, e eu fiz uma cirurgia reconstrutiva, porque estava no meu planejamento. Mas aí, a gente vai pegando experiência e a gente começa a ver o bom senso, para que a gente fala, realmente é necessário? Nesse caso, não foi. E a gente voltou atrás. Ó, esse caso clínico aqui, ele é bem interessante porque... Ai, gente, eu peguei e não arrumei ele do slide, né? Vocês vão me perdoar, por favor? Eu acho que eu tava cega, porque eu, de verdade, eu não lembro de ter passado por ele. Mas olha só que interessante, ele tem nódulo de pele, um cachorro branco, né? Então, obviamente, eram vários carcinomas cutâneos. E aí, a gente conseguiu fazer, a gente fez de um lado e passou para o outro, não era de mama, era um carcinoma de células escamosas. Aí, lembrando, a importância da gente fazer o diagnóstico diferencial é porque está em mama que é de mama? Não. Mas ele está cometendo a região mamária. Eu preciso ter o pensamento da drenagem linfática também, né? Então, aqui eu fiz o quê? Vários walking sutures para a gente conseguir fazer o fechamento sem tensão. E essa última paciente que eu trouxe, eu acho que era a última, é um pós-operatório, que vocês podem ver. A gente observa que tem a cicatriz da mastectomia, não teve deiscência de sutura, porém, olha como tá avermelhado. Ela começou a ficar grosseira, e essa paciente começou a ter muita dor. Vocês conseguem adivinhar o que aconteceu? Lembra que eu falei do carcinoma inflamatório? Pois é. Nessa paciente, ela desenvolveu carcinoma inflamatório pós-procedimento cirúrgico, né? A gente tem o primário e o secundário. O primário é quando ele já está manifestado antes do procedimento cirúrgico, e aí a gente vai fazer só a biópsia. Mas ele pode também evoluir para um carcinoma inflamatório, né? E é nesse caso que aconteceu. Então, a gente vê que ele é muito clínico. Olha aqui essa pele avermelhada, ela estava bem úmida, supurada.
E, infelizmente, né, quando a gente já tem essa evolução, a gente sabe que o tumor, ele é muito agressivo. Não dá tempo da gente chegar e fazer, por exemplo, uma outra mastectomia e depois pensar no procedimento sistêmico. A gente já pula direto para o procedimento, para o tratamento sistêmico, que daí é a quimioterapia, né? Bom, então, conduta cirúrgica, para a gente não avançar muito no tempo e ter as perguntas. No último consenso, a gente discutiu bastante se realmente vale a pena a gente fazer mastectomia total unilateral em absolutamente todos os casos. E aí a gente entrou no meio termo, né? Então, vocês observam que tumores maiores que 3 centímetros, ou seja, T2 ou T3, eles vão ser sempre mastectomia total unilateral, se eu acometer uma cadeia mamária, e obviamente bilateral ou em 2 etapas, se eu acometer as 2 cadeias mamárias. E tumores na ME3, independente do tamanho, também mastectomia unilateral total. Bom, então vamos lá. Se o tumor for T1, ou seja, menor que de 3 centímetros, a gente pode observar na M1 e na M2 e optar pela mastectomia regional. E aí a gente vai tirar a M1, M2, se tiver na M1, pode tirar a M3 também, se quiser, né, aí é opcional, e o linfonodo axilar, sempre lembrar do linfonodo sentinela. Se ela tiver na M2, aí a gente precisa sim tirar a M3, né, obrigatoriamente, e lembrar do linfonodo axilar. Se ela tiver na M4, a gente vai tirar a M3, a M5 e o linfonodo inguinal. E se ela tiver na M5, a gente pode tirar só M4, M5, ou M3, M4, M5 e o linfonodo inguinal. Isso sempre tumores associados a outros fatores prognósticos, ou seja, ulcerativo, ou seja, mesmo que ele seja um tamanho menor, se tiver ulcerado, a gente vai optar por mastectomia unilateral total, tá? Então, qualquer outro fator prognóstico negativo, a gente vai optar por uma cirurgia mais agressiva. E aqui a gente entra em alguns trabalhos científicos que eu não vou falar com tanto detalhe, mas eles são importantes. Por quê? Vale a pena a gente fazer mastectomia unilateral total? Ou eu estou sendo muito radical? Será que eu estou submetendo essa paciente a um tratamento, uma conduta desnecessária? Ou será que se eu for muito conservadora e fazer uma mastectomia regional, ou até mesmo uma mamectomia, será que eu vou ter que submetê-la a vários procedimentos cirúrgicos? E aí a gente tem que avaliar artigo por artigo. O que eu mais gosto é esse de Stratman, em 2008, que ele avaliou nódulos sempre únicos, ela excluiu tumores que estavam na M3 exatamente por impedir, né, a gente poder optar pelas duas técnicas, e ela fez 99 pacientes comparando a recorrência do tumor quando feito a mastectomia regional. E aí, a gente observou, né, então aqui as 2 técnicas que ela poderia ter feito, a gente observou que 58% dessas pacientes tiveram tumores na cadeia mamária remanescente. Então, aqui em M4, M5, se ela fez a mastectomia regional cranial, ou na M1, M2, se ela fez a caudal. Então, aí a gente pensa, né, vale a pena a gente, em 6 de 10 pacientes, a gente correu o risco de ter que submeter novamente essa paciente no procedimento cirúrgico, mas, obviamente, que a gente estuda vários artigos. Então, esse próximo, ele teve o objetivo de avaliar a progressão tumoral das pacientes, e 32% delas desenvolveram novos tumores no parênquima mamário remanescente. Esse trabalho da Sorema, ele é bem famoso, de 2009, ele é um pouco antigo, mas ele é bem interessante, que inclusive ela fala da malignização, então às vezes de um tumor benigno se transformar em maligno, e a gente observa, eu mesmo na minha família, né, quando eu era criança, infelizmente a conduta do veterinário era esperar para ver se cresce o tumor, e ela permaneceu 6 anos com tumor de mama. Ele era pequenininho, de repente começou a crescer, ficou gigante, ulcerou, e o veterinário, ela já era idosa, né, a conduta dele foi, ela é muito velha, então não vale a pena submeter que ela não aguenta. Infelizmente, eu era criança, estava entrando na faculdade, eu até tentei convencer minha mãe de operar, mas aí a gente pensa nesse tempo de progressão, porque o tempo de velocidade de crescimento, ele também é um fator prognóstico. Então, será que não aconteceu exatamente o que a Sorema discute nesse artigo? Então, é interessante a gente avaliar.
Aqui é um trabalho brasileiro do grupo lá do Casale e da Gleidice, né, que é da cirurgia, e ela avaliou um N de 143 pacientes. E aí ela resolveu avaliar a influência da técnica cirúrgica na sobrevida, no tempo livre de doença e no desenvolvimento de novas lesões. E aí ela escolheu a técnica cirúrgica de acordo com fatores prognósticos. Por isso que eu perdi bastante tempo falando sobre tamanho tumoral, linfonodo, velocidade de crescimento, entendeu? É para poder linkar aqui com os artigos. Não teve diferença no desenvolvimento dos tumores, tanto na mesma cadeia mamária, caso fosse uma cirurgia conservadora, ou na cadeia mamária contralateral. Porém, né, isso estatisticamente, 33 pacientes desenvolveram novas lesões no parênquima mamário remanescente. Não tiveram correlação com a lesão primária, então não foi, por exemplo, às vezes a margem cirúrgica estava comprometida e o mesmo tumor voltou. Porém, desses 33, 15%, metade mais ou menos, não aceitou fazer o novo procedimento cirúrgico. Então, aí a gente avalia também o perfil do tutor. Ele vai aceitar fazer um novo procedimento cirúrgico ou não? Se ele não vai aceitar, eu vou correr o risco? Lembra, aí a gente junta os artigos. Lembra que 58% das pacientes do Stratman tiveram recidiva na cadeia mamária ipsilateral. Então, será que vale a pena? Depende do perfil também do nosso cliente, né? E a técnica cirúrgica não teve correlação com a sobrevida, tempo livre de doença e com o desenvolvimento de novos tumores. Esse outro trabalho, também bem semelhante, com 107 casos, ele teve o objetivo de avaliar a eficácia da cirurgia em comparação com a mastectomia radical no tratamento dos neoplasias em estágios iniciais, né, radical e regional. E aí não houve diferença no tempo de sobrevida entre os dois grupos, né, e a seleção dos pacientes, obviamente, né, como resultado dos tumores iniciais, provavelmente uma técnica conservadora já vai ser suficiente. E aqui é uma dissertação de mestrado, né, que avaliou 464 pacientes, e ela também teve o mesmo objetivo. E ele também já é mais interessante que a recidiva numa mastectomia total unilateral, ou bilateral ou unilateral, foi baixa, de 11% e 17%. E a recidiva já na mastectomia regional e nas lumpectomias foi de 75% a 83%, então foi bem alta. E a mais realizada foi a mastectomia total unilateral. Então, foi um estudo retrospectivo, obviamente tem várias influências, vários cirurgiões e tudo mais, né, que podem interferir nos resultados. Bom, a gente tem esse outro trabalho também, que também é o mesmo objetivo, com 139 pacientes, e o tipo de cirurgia não foi associado com a taxa de sobrevida, né, e eles identificaram outros fatores de influência. Então tá, a conduta cirúrgica a gente tem que pensar em expectativa de vida e qualidade de vida sempre. Então, o que a gente vai ter de tratamento adjuvante, né? Obviamente, o tratamento dos tumores mamários não é exclusivamente cirúrgico. Eventualmente, a gente vai fazer a quimioterapia, eventualmente pode ser tratamento de eleição, né? Se for um estágio 5, ou adjuvante depois do procedimento cirúrgico. A gente tem aí vários estudos com anti-inflamatórios não esteroidais. A gente tem um tratamento paliativo, que eu gosto bastante de discutir, para a gente dar qualidade de vida para esses pacientes, e nutracêuticos também, para a gente favorecer a cicatrização, para a gente favorecer o bem-estar desse paciente e dar suporte para que ele tenha condições de aguentar, né, um procedimento e uma doença muito grave. Eu gosto bastante de trabalhar nutracêutico na modulação imunológica, porque a gente sabe o papel-chave da modulação do sistema imune nos pacientes oncológicos. E aí eu gosto bastante de trabalhar o intestino. Prevenção, a gente precisa falar bastante sobre o Outubro Rosa PET, então não tenho como não citar nessa palestra. Lembrar da prevenção, a incidência que a gente consegue reduzir com a realização da castração. E a castração precoce, ela vem sendo muito discutida, não é foco hoje, mas aqui a gente tem, por exemplo, alguns estudos, inclusive de diminuir o tumor, ou até de aumentar o risco após a castração precoce, né? Até os 4 meses de idade. E aí, em cão, a gente tem alguns tumores associados, em gato a gente só tem o linfoma e ele não teve correlação. Outras doenças também podem estar associadas na castração precoce, que é muito discutida, tem vários viés,
e é bem interessante vocês, se tiverem interesse no assunto, depois darem uma lida. Então, qual que é a técnica cirúrgica ideal? Antigamente, usava-se a técnica de Halsted, que era a mastectomia radical, completa, removia toda a mama mamária, fazia esvaziamento linfático, isso nos humanos, né? E era considerada curativa. Hoje a gente já evita e tenta ser o mais conservador e associar técnicas, né? Então, aqui a conduta do último consenso mostra exatamente que a medicina veterinária também está progredindo para a gente ter mais segurança baseado naqueles estudos que eu mostrei para vocês, e tem outros, para que a gente consiga ter certeza e ter confiança em falar, vou ser um pouco mais conservadora nesse caso, mas naquele caso eu preciso ser mais agressiva. E aí o linfonodo sentinela, né, remover ou não, ele é importante, qual que é a melhor técnica? Eu tenho experiência com a azul patente, eu gosto muito, eu acho que facilita muito, mas precisa ter experiência. E ele é muito importante ser utilizado porque a gente tem uma variação do padrão de drenagem linfática quando se trata de um paciente oncológico. Um paciente saudável, ele vai ter uma drenagem linfática semelhante entre os cães, entre os gatos. O paciente oncológico, ele faz linfangiogênese, então tem alguns trabalhos, inclusive demonstrando, né, o aumento do VEGF nos tumores mamários, ou da marcação até contralateral, então o tumor é numa cadeia direita e a metástase está no linfonodo da cadeia esquerda, então olha só como ele consegue se tornar uma drenagem bizarra, né, então a azul patente ajuda a gente porque a gente consegue ver essa marcação contralateral. E como consideração, né, da parte da castração, quando que é melhor a gente fazer? Então, no consenso também se discutiu bastante sobre isso, e aí, cadelas de raças pequenas, a gente padronizou que a gente vai indicar que seja feito entre o primeiro e o segundo cio, e as cadelas de raças grandes e gigantes entre o segundo e o terceiro cio, baseado em alguns critérios que eu não vou trazer hoje aqui para vocês. E a gata entre o primeiro e o segundo cio, aí a gente que lute para conseguir identificar o primeiro e o segundo cio da gata. Ou o tutor que lute para prender a gata entre o primeiro e o segundo cio. Bom, e aí o controle das metástases, né, o controle imunológico, suporte paliativo, ele é muito importante quando a paciente está com doença avançada. Extremamente importante a gente não ter uma postura não de derrota, né, mas que a gente não tem mais nada a ser feito, porque sempre tem algo para ser feito, lembra daquela primeira fase, por mais que eu não possa curar, eu ainda posso cuidar. E, então, o sucesso do tratamento é baseado no aumento da sobrevida e na diminuição da recidiva, e a gente precisa compreender o comportamento biológico de cada tumor, por isso que eu trouxe uma aula completa, até estourei o tempo aqui, eu estou olhando o cronograma, não me matem, mas é muito importante a gente conseguir ter esse raciocínio completo e a gente realizar o diagnóstico e estadiamento correto da doença. Imagina se a gente faz um procedimento tão agressivo e, eventualmente, uma mastite, uma inflamação da glândula mamária, aí seria um erro bem grave, né? Então, a gente precisa ter bastante critério no diagnóstico e no estadiamento. Não adianta nada também fazer um procedimento super agressivo, uma cirurgia, e ela já ter metástase. E aí, a sobrevida, ela vai ser influenciada pela agressividade tumoral e pelo avanço da doença no organismo, ou seja, estadiamento. E aí, os fatores prognósticos, eles vão nos dizer a terapia ideal e individual de cada paciente. Não adianta nada a gente querer atingir com uma bazuca uma formiguinha e querer atirar com um estilingue num elefante. A gente tem que ser agressivo em tumores agressivos e a gente pode ser mais brando em tumores mais brandos, né? E aí, não submeter a paciente a efeitos colaterais, né, ou recuperações pós-cirúrgicas muito agressivas de forma desnecessária. E aí, pessoal, eu não sei se vocês ainda têm dúvidas, né, mas se vocês tiverem, podem fazer agora no final. Tem o meu contato, tanto o e-mail quanto o meu número telefônico, e eu queria agradecer novamente, imensamente, o convite, e dizer que é uma honra, e espero que esses minutinhos a mais tenham sido proveitosos por vocês. Doutora Bruna, nós que agradecemos. Uma excelente palestra, excelente mesmo, gostamos demais. A senhora pode ter certeza que as portas do nosso grupo estão sempre abertas para a senhora. Se a senhora precisar da gente, estamos aqui. Obrigada. Vou abrir agora o momento para as perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, pode mandar no chat, pode abrir o microfone. Sintam-se à vontade. Aproveitem esse momento.
Obrigada, pessoal, pelos elogios. Eu fico muito feliz que vocês tenham aproveitado. E quem não aproveitou agora, que vai aproveitar também na gravação, né? Eletroquímio no carcinoma inflamatório. Seria contraindicado? Pode inflamar mais? Como seria? Ana Paula, essa é uma excelente pergunta. Eu tive uma live com o Marcelo Montemor, da Vet Cancer, e eu acredito até que esteja no canal dele ainda, junto com o professor Andrigo, que, inclusive, eu falei, Marcelo, eu vou te fazer uma pergunta. E aí eu até lembrei ele no meio, falei, Marcelo, tem uma pergunta, não vou deixar essa live terminar sem eu fazer. E eu fiz exatamente essa pergunta para ele. E aí, qual que é a questão? O carcinoma inflamatório, ele não é uma doença local. Pela autoagressividade dele, muitas vezes, quando a gente já tem o diagnóstico, ele já está com a metástase, ele já é um tumor no M5. E aí, a eletroquimioterapia, ele vai atuar localmente. Não por exemplo, contraindicado por conta de inflamar mais, mas a gente vai ter um resultado mais positivo se a gente conseguir pegar esse carcinoma inflamatório no início. Aí, quando ele já está muito grande, ele já está muito avançado, aí a gente não vai ter tantas vantagens, né? Nem sempre o crime vai compensar. Eu gosto dessa frase, eu falo, o crime não compensa. Mas aí é melhor a gente optar por outros tipos de terapias e as sistêmicas, como a quimioterapia, e se a gente tiver, né, aí a oportunidade, uma imunoterapia. De nada, Ana Paula. Mas alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma, doutora. Pode fazer. Sobre o azopatente. A aplicação da azopatente ali na mama, ela pode ser também um indicativo, por exemplo, definir a minha técnica, se ela vai ser uma técnica regional ou se vai ser ela total, ou eu tenho que sempre olhar essa última escala do consenso? É muito importante essa pergunta, ela é muito bem bolada, porque o azopatente, quando ele drena, ele não significa metástase. Então, por exemplo, no meu mestrado, como a gente ainda não tinha tantos estudos sobre o azopatente, eu optei por remover o linfonodo axilar de absolutamente todas as pacientes do meu projeto. Então, independente da localização do tumor, eu fazia em volta da glândula M1. Porque daí eu sabia que ele iria drenar para o linfonodo axilar e eu iria encontrá-lo e poder remover. Se fosse bonito assim, né, a história, mas a gente, né, a remoção do linfonodo, né, então até uma dica, pessoal, treinem bastante em cadáver antes, porque não é fácil e tem muita particularidade, tem paciente que é fácil, paciente que é difícil. Então, se o meu tumor tá na região M1, eu faço a aplicação da azopatente, ele drena para o axilar, não significa que esse axilar está acometido, significa que aquela região é drenada pelas vasos linfáticos até o linfonodo axilar. E aí a gente remove para ele ser o linfonodo sentinela, a gente saber se está positivo ou negativo. Em humanos, eles avaliam sempre o linfonodo sentinela, eles podem fazer aquela avaliação transcirúrgica, né, em vários locais, então eles avaliam por imprint no transcirúrgico, e obviamente eles confirmam depois no histopatológico, e aí eles falam, esse linfonodo, ele está positivo? Vamos para o linfonodo seguinte. Está negativo, então a gente interrompe daquela região a remoção do linfonodo, né? Então, para esse tipo de análise instantânea, ele é bem válido. Mas a gente não vai conseguir definir, ele está drenando, então eu vou tirar, ele não está drenando, ele está drenando, mas ele está metastático, não necessariamente. Aqui mais uma pergunta. Quando a indicação é mastec bilateral, quanto tempo espera entre uma cirurgia e a outra? Bom, entre uma mastec unilateral em 2 etapas, né, eu acho que é a pergunta, eu espero a cicatrização. Então, geralmente, a gente acaba esperando aí 3 semanas, 1 mês, dependendo da cicatrização dessa paciente, né? É importante a gente ter as técnicas, né, reconstrutivas, ou, inclusive, o walking suture, porque a gente evita uma deiscência de pontos e a gente tem um tempo mais encurtado para poder fazer esse segundo procedimento, por exemplo, ou
fazer a quimioterapia, né? Então, a quimioterapia, um dos efeitos colaterais dela é diminuir a taxa de cicatrização. Então, quando a gente tem uma deiscência de sutura, a gente não entra com a quimioterapia. Então, a gente, às vezes, tem que esperar essa cicatrização, que muitas vezes é feita por segunda intenção, né? A gente espera a pele cicatrizar. Lembra que o tutor quer que a gente resolva tudo em um procedimento só. E isso vai prolongar o tempo entre a cirurgia e a quimioterapia, caso esse paciente tenha indicação de quimioterapia. Infelizmente, esse tempo ele é fundamental. Então, às vezes, eu até falo em relação à suplementação, para que a gente dê condições para que esse paciente consiga ter uma cicatrização. E não só a suplementação, tá, gente? Às vezes, a nutrição em si. Eu lembro de um paciente na residência que eu fiz uma técnica de reconstrução, era da auricular caudal, e eu tampei aqui a região do globo ocular. E esse paciente, ela voltou 2, 3 dias depois, por conta do curativo, e essa primeira troca, quando eu tirei, ele estava metade roxo. E aí eu falei, meu Deus do céu, metade desse retalho foi pro saco. O que eu vou fazer agora, né? E aí a gente faz a anamnese, o que aconteceu? Esse gato não estava comendo. Né? Primeiro que o risco de uma lipidose hepática aí, mas enfim, nem entrando nesse detalhe, o gato não estava comendo. Então, como ele teria... Era um gato anêmico, porque era um carcinoma já avançado. Então, como que ele teria uma condição de promover a cicatrização? Né? Ele não tinha condição nenhuma. Então, é um paciente que hoje em dia eu falei, cara, olha só que comida de bola, eu podia ter posto uma sonda para garantir que ele comesse. Se ele comesse por via oral, a gente só não usava sonda, não tem problema. Mas ele já estava anestesiado. O tempo de eu colocar uma sonda num paciente com tumor avançado e com uma cirurgia desse grande porte, ele seria benéfico. Ou, se eu tivesse instruído o tutor melhor, na nossa cabeça é óbvio, né? Não tá comendo, traz de volta. Aí a gente fala, qualquer coisa você traz de volta antes do retorno. Pra gente é óbvio, pro tutor não é. Né? Então, eu sempre falo também uma frase que não é porque é óbvio que não precisa ser falado, porque nesse caso, infelizmente, quem pagou a conta foi o gatinho. O doutor Luciano, e ter fé, anatomia na cabeça, que o linfonodo axilar sempre está lá. Isso é verdade. A gente saber anatomia é tudo. Eu lembro no curso de monitoria do professor Andrigo, que até o professor Luciano ele já fez, que teve um aluno que dissecou, encontrou o linfonodo axilar e veio me chamar, né? Eu era monitora e eu falei assim, nossa, parabéns, que bom que você encontrou. E eu olhei e eu falei, mas deixa eu ver aqui. Tava numa localização meio estranha. E aí eu comecei a fuçar, falei assim, deixa eu ver. Daí eu comecei a dissecar e eu falei, olha o linfonodo axilar aqui, você pegou o acessório. Então, olha só, né, a gente lembrar bem da anatomia, ter ela bem na cabeça, não é porque a gente achou um linfonodo que é aquele, a gente precisa ter uma boa localização anatômica. E, por exemplo, a técnica pode variar bastante. O professor Andrigo, ele faz uma incisão num local e eu faço em outra. E aí, por exemplo, quando eu estou nos cursos, eu tenho que fazer pela incisão que o Andrigo ensinou, aí eu tenho que me esforçar bastante para eu me localizar, porque é prática também, né? Então, aproveitem, vocês que estão na universidade, têm oportunidade, às vezes, de fazer um estágio ou uma residência, e treinem bastante, né? A gente fala bastante da importância do treino, vocês têm acesso a bastante cadáver, eu espero que ainda tenham, e a ampola, às vezes, a gente abre, usa um pouco e acaba jogando fora. Ou vocês podem comprar o azul de metileno, que ele é mais barato, e daí vocês podem usar no treino de vocês, né? Porque, por incrível que pareça, no cadáver, dependendo da conservação, a gente consegue ainda fazer a massagem, consegue drenar. Alguns é possível, então isso é bem legal, que daí vocês conseguem seguir o vaso linfático. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Doutora, você falou dos outros linfonodos, né? Que não é muito comum eles estarem reativos. Você tem alguma casuística de ter que retirar algum desses outros linfonodos? Excelente pergunta. Então, retirar, não, né? A gente pensar aí que, eu vou fazer uma toracotomia e remover um linfonodo é muito invasivo, né? Pensando
que o tumor, ele já promoveu uma metástase. Então, eu costumo falar assim, né, em aulas de comportamento biológico, eu gosto de fazer uma analogia que o tumor, ele tem que ter superpoderes. Não é porque é um tumor maligno que ele vai metastasizar, vai fazer a metástase, né, porque não é um verbo. E, porém, ele tem que ter, por exemplo, o superpoder de se desprender do tumor primário. E aí ele vai ter que ter o superpoder de evadir do sistema imunológico e conseguir caminhar pelo vaso linfático ou pelo vaso sanguíneo. Ele vai ter que ter outro superpoder para ele conseguir invadir o tecido do sítio de metástase e outro superpoder para ele implementar ali e crescer, né? A gente fala assim dessa forma mais lúdica para ficar mais fácil a compreensão, mas são mutações que o tumor vai adquirindo. Então não significa que se eu peguei um tumor e caiu célula ali, 100% que esse tumor vai ser implantado. Não obrigatoriamente. Então, se eu já tenho um tumor que ele já se desprendeu do sítio primário, já chegou a um linfonodo, e aí é interessante a gente conseguir ver um raio-x de tórax que tem na região ali external, a gente vai ver só a região do linfonodo com opacidade, então a gente não consegue afirmar. Mas se ele tem um tumor de mama ali na M1, M2, principalmente, tem essa radiopacidade, né? Muito provavelmente ele tem uma metástase no linfonodo external, cranial, e a mesma coisa dos abdominais. Obviamente, né? Se a gente for ver, eu até ocultei os slides, porque senão não ia dar tempo, tem vários trabalhos relacionando qual é a glândula mamária que tem maior probabilidade de fazer a metástase para o abdominal, por exemplo. Então, a gente consegue destrinchar esses trabalhos científicos, que eles são importantes para que na rotina clínica, às vezes, por exemplo, é um tumor em M4, M5, será que ela tem uma probabilidade maior? Eu estou vendo aqui um linfonodo aumentado, então, será que pode ser? Se for o caso da gente fazer uma castração, a gente até pode avaliar e remover o linfonodo, mas o tórax aí já é demais. Então, eu, particularmente, nunca removi na prática. Sempre foi o estudo em aqueles trabalhos que fazem em necrópsia, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não temos mais pergunta. Doutora Bruna, agora eu passo a palavra para o doutor Luciano. Oi, pessoal. Boa noite, tudo bom? Doutora Bruna, parabéns pela palestra. Realmente sempre brilhante nas suas exposições, né? Sempre clara, sempre objetiva. Eu quero agradecer demais, tá? O seu aceite por ter participado. E com certeza vai ficar aí na memória do pessoal as colocações que você colocou aqui hoje, tá? Depois essa palestra vai ficar gravada, né, Yane? Lá no nosso YouTube. Aí eu vou te passar o link também, Bruna, tá? Perfeito. Eu vou até assistir as outras. Isso, é bem legal mesmo. Mas realmente você está de parabéns e o grupo todo de parabéns, tá? E muito obrigado a todos os presentes, tá, pessoal? Doutor Luciano, muito obrigada, é uma honra poder estar aqui contribuindo e realmente está todo mundo de parabéns, a organização impecável, eu fui de grupo de estudos, então eu tenho um carinho especial e sempre dou um jeito de participar de palestras de grupos de estudos e agradeço a presença de todos, professor, toda a equipe organizadora e todos os ouvintes. Doutora Bruna, mais uma vez agradeço a presença da senhora. Muito obrigado, a palestra foi excelente. Infelizmente, essa foi a nossa última palestra deste semestre, mas a gente lembra que em agosto nós retornaremos com tudo. Teremos novidades, teremos umas novas metodologias, e a senhora, mais uma vez, convidada a estar com a gente também para o próximo semestre. A gente pode abordar outros assuntos. Será uma honra, obrigada. Enviarei o certificado da senhora pelo e-mail que a senhora disponibilizou no último slide, tá bom? E, pessoal, boa noite. Muito obrigado. Em agosto, retornaremos. Boa noite, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.